deixa eu dizer o que penso dessa vida. Preciso demais desabafar. Como é que foi a sua infância? Foi boa, foi uma infância boa, brincava bastante na rua. Era diferente de hoje em dia, né, que a molecada fica mais atrás de informática, eu vivia mais na rua, jogando bola, foi boa. Foi uma infância bem alegre. Que a gente brincava na rua, né, era uma infância saudável, não tinha violência, né, então a gente ficava na rua, brincava bastante na rua. Minha infância foi um pouco complicada. Papai era alcoólatra, a mamãe era uma pessoa depressiva e a gente tinha muitos irmãos, nós éramos em 5 irmãos. E então a gente tinha muita tensão em casa. Então não foi uma infância feliz, tranquila. Tem as melhores lembranças porque a gente se reunia, era uma época em que a família estava mais unida, assim, né? Então vinham parentes de fora, tudo. E quando falo em infância, eu lembro dessa cidade de Macatuba, que tinha um sítio lá e a gente tinha uma convivência bastante harmoniosa. Era bem gostoso, sabe? As melhores lembranças que eu tenho é de lá. Casei nova, de adolescência eu casei nova, eu tenho mais de 20 anos de casada. Eu pulei uma fase, a fase que era adolescência, eu já fui logo ser dona de casa, aí já arrumei emprego e cuidar dos filhos. Por volta dos 14 anos eu comecei a me fechar com vergonha, eu não conseguia olhar no olho das pessoas, eu ficava só de preto, com o braço cruzado, não conversava. Aí eu comecei duas coisas mudaram, assim, fizeram com que eu fizesse a reversão. Eu entrei para o escoteiro e fui fazer um tratamento terapêutico. Eu ficava mais em casa, a gente fazia bastante coisas em casa, né? Apesar de falar esse termo que a gente usa da juventude, né, dos jovens, eu tive minhas crises também, né? Acho que todo mundo batia um pouquinho de frente, assim, com os pais, mas a gente nunca perdeu o respeito, sabe? Eu lembro que meu pai, ele disse assim, vocês podem brigar, vocês podem se estranhar, mas você já parou para perceber, ele falou, que a gente sempre se manteve unido, né? Minha juventude foi dos anos 60, o começo da liberdade feminina, mas ainda muito no comecinho. E também foi uma juventude gostosa. Eu gosto muito de esportes e nadei bastante tempo, então eu quis fazer educação física. Antes de eu entrar na prefeitura, eu trabalhava de doméstico, faxineira, diarista. Aí depois eu prestei o concurso da prefeitura e fiquei trabalhando em servente. Eu trabalhei como assistente administrativo, nessa parte burocrática, né, escritório, sempre trabalhei assim. E em 2013 eu tive uma depressão muito grande, né? Então, no finalzinho de 2013, eu ganhei um curso de maquiagem. Nunca sabia sobre a existência nunca soube, né, da existência desse curso. E resolvi fazer o curso, porque até então eu não passava nem um batom. No fim, nesses 3 anos, no primeiro ano eu dava aula na FEBEM também, aí dei aula no estado, e aí depois eu fui para fazer um intercâmbio. Aí eu morei 2 anos nos Estados Unidos, depois quando eu voltei eu morei 2 anos em São Paulo, que eu fiquei dando aula em São Paulo, em uma escola em Barueri, no Alphaville. E aí depois eu voltei para Bauru e foi aí que eu resolvi que tudo iria mudar. Eu queria fazer educação física em função de eu gostar muito de esporte, mas o papai não tinha condições de pagar porque nós morávamos em Galha e teríamos que estudar em Marília. A única que conseguiu fazer 1 ano, 2 anos de faculdade foi a minha irmã mais velha. Aí eu terminei o colegial e fui trabalhar em São Paulo e depois logo me casei. Aí as dificuldades ficaram muito mais difíceis para você estudar, né? 3 filhos pequenos, a gente não consegue estudar mesmo. Quando eles ficaram um pouquinho maiores, eu comecei a lecionar. Comecei a trabalhar e quando eu quis fazer pedagogia, como eu lecionava, eu precisava fazer pedagogia. Eu engravidei do 3º filho e desisti.
Então eu não terminei a faculdade, não consegui fazer. E fui professora por 9 anos, mas como a gente mudou de estado, eu perdi o concurso, mesmo tive que me exonerar. Então aí eu fui para Minas e não consegui, não quis mais lecionar e depois eu virei comerciante. Fiz o curso, foram 6 meses, né? E recebi várias propostas de emprego assim, né? Procurei empresas que eu gostaria de trabalhar. Então, 2013 até hoje eu tenho trabalhado como maquiadora. Foi um rompimento, né? Eu parei de dar aula e comecei a estudar para concursos. Eu nunca imaginei que eu fosse gostar de direito, né? E aí eu gostei e desde que eu comecei a estudar, eu comecei a me sentir com aquela pulguinha. Direito, legal. E eu fiquei 1 ano aqui em Bauru antes de estudando, entrei no AME e aí depois de 1 ano no AME eu recebi o diagnóstico. Descobri fazendo mamografia, né? Mas só que não foi, no começo, no início não foi pelo SUS. Eu tinha um convênio, aí eu ia um convênio que é ligado à prefeitura, eu fui no médico, no ginecologista, e eu que pedi o exame, porque eu tinha feito 40 anos, aí eu pedi o exame. Na época a médica ainda falou que eu não precisava, porque era muito nova, era só depois de 50. Para eu conseguir o exame, eu tive que mentir, falar que tinha casa na família, mas na minha família não tem. Nunca tinha feito exame de rotina, Isa. Esse assunto é tão sério, né? Sobre você fazer essa verificação de apalpação todo mês. Eu nunca tinha feito. Eu achava que não... E eu descobri no banho, normal, assim. Passei a mão, senti uma bolinha, isso eu me lembro até hoje, foi numa quarta-feira. Na sexta-feira eu já percebi que ela tinha mudado de tamanho. Quando eu descobri, eu senti um caroço e daí já fui logo, foi no comecinho de agosto. Já fui fazer exames logo e passa por um processo de exames, né, para detectou, mas não sabe se daí faz biópsia, punção, mamografia, ultrassom e daí diagnosticou. Na verdade, eu não descobri. Eu fui fazer um exame de rotina, uma mamografia, e o médico achou que eu tinha uma mama muito densa e que eu deveria fazer uma punção. Não tinha nenhum nódulo. Eu deveria fazer uma punção para ver se tinha algum tumor. E depois dessa punção, disse que tinha células cancerígenas nos dutos mamários, que não daria para tirar uma célula apenas, teria que fazer uma mastectomia. Eu fiquei sabendo do mutirão das amigas do peito, que é feito junto com o estadual pela FAMESP, e a minha mãe, né, ela queria fazer mamografia. Liguei para ela: mãe, vai acontecer um mutirão, posso te inscrever? Pode. Lá no AME tem uma moça agora acho que ela tem 22 anos, na época ela tinha 20. E vê se eu posso fazer, porque na saúde pública existe, a demanda é grande, né? Existe uma lei que fala sobre a idade mínima da mulher e quem está fora dessa idade tem dificuldade para fazer, né? Então a Aline falou: vê para mim. Eu liguei no estadual: você pode inscrever uma pessoa jovem. O que eu fiz? Eu inscrevi ela e eu. Falei: já que eu vou com a minha mãe, eu vou fazer. Aí só passei pelo SUS porque o convênio demorou muito o atendimento. Quando eu estava com o exame, eu abri o exame, então eu mesmo vi. Porque se eu fosse esperar, um médico mastologista era daqui 90 dias. A sorte minha é que eu abri o exame e vi o exame. Pedi para... Ligava todo dia, mas não estava conseguindo. Como eu trabalho na saúde, eu tenho acesso ao sistema, o sistema é integrado. Eu fiquei todos os dias até sair o resultado do laboratório. Eu olhava 3, 4, 5 vezes por dia. Saiu exatamente 1 semana depois, por volta das 5 horas da tarde, porque naquele dia eu chegava para trabalhar e eu olhava. Então aí quando saiu, eu tenho, né, a imagem da tela, é uma lista. Apareceram, né, os 2 exames, que é o imunohistoquímico e eu não lembro o nome do outro.
Aí eu falei pra minha amiga, Silvana, vem ver, saiu. Mas eu já tinha mentalizado o cabeçalho escrito benigno. Então eu fiquei alegre, falei, ai Sil, vem ver, saiu, porque eu queria ver o resultado para ter certeza que não era nada. E foi só o tempo dela levantar, e é pertinho, ela levantar e dar a volta, né, pra ir ver. Eu já tinha aberto os dois, abri um, tava lá maligno, falei, o quê? Apavorada, eu pensei que eu ia morrer. O primeiro impacto, você fala, eu vou morrer. Passa um filme na sua cabeça, né? Você pensa, ai, quero formar minhas filhas, e daí vem esse baque. Ai, acho que eu não vou formar minhas filhas. Não sei, quando você descobre, né? O chão caiu, afundou na minha frente, né? Você sente assim que você vai para um abismo, fundo do abismo, é o que você percebe. Aí você sai do consultório assim, achando que tudo vai acabar. É o fim do mundo, é o meu fim, uma hora eu vou morrer. Sim, foi um susto, né? Porque ninguém espera, né? Ouvir dizer que tá com câncer, que tá com esse tipo de sintoma, né? De essas ocorrências que tem. E como eu recebi o diagnóstico junto com o diploma de maquiadora, eu já tinha entrevistas para fazer, tudo, né? E eu falei, eu não acredito. Agora que eu ia começar a trabalhar, me vem uma notícia dessa. E eu chorei, ninguém sabia direito o que fazer, as pessoas começaram a falar comigo. Aí mandaram chamar a Maiara, que era a minha melhor amiga lá do AME, assim, que eu convivia, dividi o armário com ela. E a Maiara, ela tinha 19 anos. Aí ela sentou ali na minha frente, ela começou a chorar tão sentida, e eu não sei explicar de onde veio, mas me veio uma força de dentro, sim. Porque já fazia não sei quanto tempo eu tava ali chorando. Aí eu parei, olhei pra ela chorando sentida, aí inverteu, tudo se inverteu. Eu olhei pra ela e falei, Maiara, eu vou lutar com todas as minhas forças. Eu vou viver, eu te prometo. Como minha mãe ela é bastante espiritualizada, ela falou assim pra mim, você chora tudo que você tem que chorar agora, porque nós vamos dar um jeito de trabalhar com isso e de alguma forma levar uma mensagem positiva para as outras pessoas que também estão passando por isso. Mas aí as coisas vão mudando, você vai criando esperança, você enfrenta a cirurgia, você enfrenta o tratamento. Na verdade, eu não comecei. Eu tenho uma consulta agora com o oncologista semana que vem, e daí já começa a quimioterapia. A quimio é igual tomar soro. Tem gente que passa muito mal e vomita. Eu tenho uma amiga, Roberta, que na primeira vez que ela fez tratamento, o marido dela ficou com um balde do lado dela. Comigo não aconteceu nada. Foi ruim na hora que começou as quimios. As quimios que jogou. Mas logo assim, a quimio demorou acho mais 30 dias. Depois da cirurgia, mais 30 dias. Aí que começou mesmo a passar mal mesmo. No câncer de mama, eu fiz as sessões de quimioterapias, né? Foram determinadas 8 sessões. Eu tive muito enjoo, fiquei muito mal. Eu tinha muito medo mesmo. Eu realmente entrava em pânico, perdia sono, chorava, cortei o cabelo, achei que eu ia... Fiz uma tatuagem, deu um nó na minha cabeça. Não dói porque é venosa, né, no soro, aí não doía. Só que depois que chegava em casa, tinha vez que muitas vezes dava diarreia, outra vez perdi um intestino, aí caiu o meu cabelo. O mais assim que ficou na hora que começou a cair os cabelos. A minha primeira queda de cabelo, Isa, não foi tão sofrível assim, porque os amigos foram comigo no Sebastião e Luzia, que é um salão que tem aqui em Bauru. Ele fez a doação, né? Então ele preparou um corte com uma peruca bem bacana, sabe? Então os amigos estavam lá dando força, né? Familiares. Então
não foi tão sofrível como a gente, né, possa pensar, poxa, eu vou perder todo o meu cabelo, né? A vaidade da mulher tá, né, intimamente ligada com o cabelo, a moldura do rosto. Então, nessa parte do cabelo não foi tão assim difícil, né? Eu sentia mais falta dos meus cílios do que dos cabelos, sabe? Eu adoro o rímel. Tentei encarar com naturalidade. Uma vez eu esqueci, fui na farmácia, eu tava sem lenço, aí lá no meio da farmácia eu falei, ai, nossa, né? Aí a moça da farmácia falou, não, você tá linda, né? Pra mim me custou um pouco perder a sobrancelha, o cabelo não liguei. Porque com a sobrancelha, eu já tava numa fase que eu acho que eu tava inchada, e sem sobrancelha e cabelo eu fiquei com cara de minhoca. Mas eu pensava que era passageiro, que isso ia voltar. Não é porque ia perder o cabelo, mas é que eu sou uma pessoa que eu sempre gostei de uma linha natural de tratamento e eu acho que uma quimio, todas as minhas células ser destruídas, eu não aceito. Para mim é muito difícil, eu não sei se eu faria. Se eu tivesse que fazer, se eu faria. Eu acho que eu ficaria muito mal. Tive que aceitar, né? Não tinha jeito, aceitei. Aí eu ficava usando peruca, usava lenço, turbante. Eu acho que suporta. No fim, agora eu acho que eu suportaria, mas na época eu estava apavorada. Fiz mastectomia total, precisei tirar toda a mama, alguns gânglios da axila também, né? Eu fiquei meio chateada de ter que tirar a mão, mas era mesmo porque eu ficava doida. Precisa tirar, porque senão essa é a única alternativa. Então, não tô com medo, não. Aí só no dia assim que ele fez a cirurgia, ele tirou a faixa, né, que fica com uma faixa. Aí o primeiro impacto, quando eu vi assim o corte, eu fiquei meio assim, que eu até desmaiei. Então, às vezes, hoje no banho já se passou um ano, né? Às vezes eu olho assim pro peito e eu vejo que não tem, mas o sentimento não é mais de perda, sabe? Eu acredito, bom, primeiro que nada é por acaso, mas quando eu olho eu penso que talvez isso tenha acontecido para que eu percebesse que eu tenho um coração, então dá para enxergar melhor, né? Essa questão da mastectomia mexia muito comigo, porque eu cheguei a falar com o médico de Jaú assim, porque eu não sabia como que era a reconstrução, eu achava que era por silicone só, mas tem que rolar músculo da barriga ou das costas. Inteirinha, a mama foi inteirinha costurada, com a pele da barriga e o músculo da barriga. Mas estava lá, tinha uma mama lá, e depois foi feito o bico, inclusive. Foi colocado o biquinho, então ficou bom, ficou mais ou menos perfeito. Mas só que não era uma mama, não tem mais sensibilidade, é um músculo. Se eu engordar, que geralmente a gente engorda na barriga, vai engordar a minha mama primeiro. E aí o Ailton perguntou pra mim, ele falou assim, olha, o que você quer? Você quer tirar a mama ou você quer ficar com a mama? E aí ele conversou, ele falou assim, olha, muitas mulheres por medo, elas pedem pra tirar tudo. Aí eu olhei pra ele e falei, doutor, há necessidade? Porque ele falou que existe no inconsciente coletivo que o seio tá ali ainda, que vai voltar, entendeu? Aí eu falei, eu não sei se eu fui louca, se eu fui sem noção, porque eu conheço uma moça que ela tirou o outro seio, o seio saudável. O médico não queria, mas ela atormentou, eu não sei se ela chegou a fazer documento, se responsabilizando, ela tirou os dois, ela quis tirar o outro também. Depois ela fez aquele exame genético que a Angelina Jolie fez, que é o BR2, e deu que ela tinha muita propensão, né? Mas ela já radicalizou e tirou tudo. Aí eu falei pra ele, ai doutor, se der pra salvar a minha mama, eu prefiro. Tanta coisa boa veio acontecendo, então eu acredito que no começo foi difícil olhar, né? Você coloca o sutiã, não sente nessa parte de você, mas hoje já passou, sabe? Não dói mais. Já doeu, mas agora... E graças a Deus
Eu saí feliz com a notícia que eu estava curada, que eu estava bem, que eu não tinha mais nada. E assim eu fiquei por 13 anos, né? Preciso demais desabafar. 3 meses depois da cirurgia, eu comecei a sentir uma dor nas costas, assim, insuportável. Meu pai ainda até falou, né, talvez seja só como chama? Hérnia de disco, né, pela dor que estava tendo. Aí eu, junto com essa dor nas costas, eu também tive nesse meio de tempo umas 3 ou 4 convulsões. Ainda não tinha ideia que ia ter essa metástase cerebral, né? Aí com os exames viu que eu tinha metástase óssea. E vai saber quanto tempo que eu já estava com câncer, porque essas dores já tinham faz tempo. Só que eu ia no convênio e eles não davam ressonância, só davam raio-x. Só raio-x, o raio-x não dava pra ver nada. Só depois que eu fiz o exame da mama, eu descobri que era câncer nos ossos também, que eu tenho metástase óssea. Em outubro, eu fiz uma mamografia, em outubro de 2014. E não tive nada, estava normal. O médico falou, não, tudo certo, tudo bem, tudo ótimo. Aí, 1º de janeiro de 2015, eu descobri um nódulo debaixo do braço. Um nódulo durinho, pequeno, do tamanho de uma azeitona, no Réveillon. E aí eu procurei o médico, ele fez uma punção e deu células cancerígenas de novo. E foi o mesmo processo, na verdade, ele veio para reforçar, sabe, Isa, esse lado de você estar aprendendo com isso, né? Então, não era um momento de você se revoltar, ou ficar bravo, ou xingar, mas era um momento, então, de você parar, refletir e falar, né? Bom, se voltou é porque eu ainda preciso resolver alguma coisa, né? E foi assim, tem sido até hoje. Todo mundo assusta, né? Porque 34 anos. Ia ser liberada a mamografia para mim a partir dos 35, porque eu tenho histórico na família. E veio antes, entendeu? Então, assim, eu não imaginava que com 34 anos de idade, super nova, eu teria essa doença. E nós gostaríamos de desmistificar a palavra câncer. Já aconteceu de eu distribuir panfleto lá na Getúlio, de prevenção. Não foi comigo, foi com uma amiga minha. O cara falou, não quero pegar. Como se no papel a gente estivesse tentando passar a doença, e não é isso. Então eu acho que também pela falta de informação, às vezes, que as pessoas têm, ou por não querer se informar. Porque é uma doença que é grave e é fatal se você não cuidar, né? Então eu acho que por isso que ainda essa palavra pesa bastante. As pessoas ainda, antigamente as pessoas não falavam a palavra câncer. Hoje elas falam, mas assim, assustadas, né? As pessoas comentam não param quando fala de câncer, falam assim, nossa, dá pra perceber que a pessoa fala, nossa, vai ali, nossa, tá, aquela ali já tá no caixão, já vê até o caixão, isso que eu sinto. Aconteceu, né? Você recebeu um diagnóstico, é claro que ninguém espera isso, mas se pudéssemos dizer, né, para as pessoas de que o câncer ele não é uma sentença de morte, né? Assim como a AIDS também não é. Então existe um tratamento, né? Você pode ter os seus dias normais, né? Fazer o que você fazia, levando isso numa boa até, eu diria, né? Porque a gente aprende com tudo isso, a gente aprende muita coisa. Eu penso neles, eu falo, não vou ficar triste, sabe? Eu tenho que celebrar a vida, porque eu descobri, porque eu tô tratando. E se eu não tivesse descoberto, sabe? Então não, 2014 não foi o ano da doença, foi o ano da cura. Eu falo para minhas filhas que às vezes elas dão uma faz manha lá, eu falo assim, vocês decidem como vocês querem viver a vida, feliz ou triste, a vida vai continuar. Elas olham pra mim, mamãe, então é feliz, né? É assim que é meu lema hoje, entendeu? É os filhos, neto, é correria, aí me inspira a levantar todo dia, a continuar. É a vida mesmo do dia a dia, não pode desistir, né?
Eu acordo inspirada todo dia. Eu falo, não pode ficar agora. Teve um tempo que eu tive, não vou mentir, teve um tempo que eu tive meio depressiva. Senão eu falei, não, mas não adianta, tem que continuar, né? Você pode sair na rua, pegar o seu carro, de repente vê um carro que te atropela. Então, é muito difícil você saber os porquês da vida. É muito difícil. Tenho 64 anos e muitos porquês ainda estão para ser respondidos. Eu acho que não vou responder nunca. Continua, não desista, tenha fé em Deus. Isso daí é uma fase, você vai passar por isso aí. Deixa eu dizer o que penso dessa vida. Preciso de mais desabafar. Não é fácil, eu passei por isso, mas saiba que existe sim vida depois de um diagnóstico. Lute, brigue por ela, corra atrás da vida, que é ela que importa. Recebeu o diagnóstico? Vamos atrás do tratamento o mais rápido possível, porque quanto mais precoce, mais chance de cura, e fazer o tratamento. Não tem segredo. É fazer o tratamento e se curar. Existe muito tratamento, existe muita cura. Os médicos são muito dedicados, apesar das dificuldades. Que não perca a esperança, que batalhe muito e se cure. Pega o lado positivo, agarra com todas as suas forças e principalmente pratique o que essa referência possa te ensinar. Isso vai fazer uma diferença enorme no seu tratamento. A gente não tem nada para perder nesse momento. Então vamos escolher, vamos pender para o positivo, né? Isso tem um resultado lindo, você vai poder comprovar depois.